E a TV Web do Poeta, nessa saga em saber a história de Virgulino Ferreira, o rei do cangaço, viemos ao local a casa da avó de Lampião, a casa de Dona Jacosa. Tem uma placa aqui, já identificando que local nós viemos parar. Dessa casa pertence a Dona Jacosa, a avó materna de Lampião. Ítalo, por favor, antes da gente adentrar a casa. Então foi nesse local que Lampião se criou com a avó. Isso, exatamente. Ele nasceu no dia 7 de julho de 1897, foi criado aqui nessa casa e ele veio para cá, ficou aqui, nasceu aqui nessa casa, só tem um quarto, ele nasceu dentro desse quarto, veio uma pessoa para fazer o parto e ele ficou aqui para consolar sua avó que tinha perdido seu marido com pouco tempo. Então, para interter da perda do marido, ele ficou com ela. Então, aqui nessa casa nasceu Virgulino Ferreira da Silva Lampião no dia 7 de julho de 1897. Ele nasceu e se criou aqui, isso. A partir do seu nascimento ele foi criado aqui. A casa da mãe e do pai dele ficava um pouco aqui embaixo, aqui do lado, cerca de 500 metros. Só que hoje não existe mais nada, só mato lá. Mas ele, de verdade, a origem dele do nascimento foi aqui nessa casa, Dona Jacosa, a avó materna dele. Aí ficou aqui até quanto tempo? Até os seus 18 anos de idade. Ele ficou aqui nessa casa até perder essas terras aqui, essa casa, e ir embora com a sua família morar em Nazaré. Quem organiza, quem comanda essa área aqui, cultural, especialmente essa casa? Essa casa e essas terras pertence à Fundação Cultural Cabras de Lampião, ao Museu do Cangaço. Foi reconstruída no ano de 2001 para a gente manter essa história e essa rota turística do Rei do Cangaço viva. E o que temos de original ainda hoje é o piso da casa e as linhas que seguram o telhado. Ainda é da época de Lampião, quando ele morava aqui. Então a gente está em solo sagrado onde Lampião pisou com a sua família. Mas a partir da cancela da entrada, onde a gente veio do sítio Passagem das Pedras, cerca de 1000 metros abaixo tem uma determinada Então seria em torno de 3 a 5 hectares? No máximo, isso no máximo. Aqui atrás, onde estamos conversando, qual é um rio, é um riacho? Isso, é um rio que cruza aqui e que deu a origem ao nome Sítio Passagem das Pedras. A partir, no leito do rio, tem várias pedras e o rio corre e aí deu a origem do Sítio Passagem das Pedras. Um rio temporário? Isso, temporário. Exatamente. E quando ele dá cheia, chega por aqui, não? Chega um pouco próximo daqui, logo ali embaixo, mais ou menos 500 metros, já a gente chega já no leito do rio. Hoje só tá terra lá, mas quando corre da cheia vem até próximo aqui. Além da madeira original e o piso, nessa casa o que vamos encontrar mais sobre Lampião? Objetos da época dele. Foi doações de pessoas que moravam aqui na região e fizeram doações para a gente e a gente manter a casa como se ele ainda morasse aqui no sítio Passagem das Pedras. Então tem objetos da época e fotografias da família. Então a casa foi reconstruída e reformada com objetos da época, como se Lampião ainda morasse aqui nessa casa. Para as pessoas que nos assistem nesse momento e que desejam, pode ser de qualquer parte do Brasil, do mundo, pela internet, que desejam conhecer esse local, qual é o procedimento para localizar algum guia para trazer o pessoal nesse local como nós estamos hoje? Isso, o pessoal entra em contato com a Fundação Cultural através do Museu do Cangaço. Temos o site dos Cabras de Lampião, www.cabras de Lampião, que é a fundação. Entra em contato através de lá. Na página temos o contato do Museu do Cangaço, um telefone fixo, e do gerente, o responsável pelo museu, que é a pessoa que faz o agendamento e é cobrada uma taxa única, não tem quantidade de pessoa, uma taxa única, e a pessoa vem com o guia, o turista vem com o guia, conhecendo toda a história do Rei do Cangaço. Quantos guias existem? Somos um grupo de 5 guias. A fundação tem cerca de 30 pessoas e somos um grupo de 5 guias totalmente preparados a partir de historiadores e temos essa formação lá no próprio Museu do Cangaço. Muito bem. Então vamos agora me acompanha aqui, juntamente com o Ítalo, para a gente conhecer a história da casa onde nasceu e se criou o Lampião. Ítalo, essa proteção aqui de vara. Isso, essa aqui é a de cerca de vara para determinar uma área da casa.
No passado não existia isso, a modernidade de construir com madeira ou com tijolos, com blocos, então era se construído com uma cerca de vara. Então, na época do Lampião, já existia isso aqui? Já existia aqui desse modelo, então a gente reconstruiu como era naquela época, que era a cerca de vara, aqui ao redor da casa. Muito bem, então nos acompanhe. Vamos aqui conhecer a casa de Lampião. Esse banco aqui é original? Não, isso foi doação de pessoas daquela época. Então, isso é um banco que eles costumavam colocar na frente da casa, um banco para à noite fazer as conversas e tomar os cafés na frente da casa. Então, era da época. Tudo que se tem aqui era da época deles, porque quando eles saíram daqui dessas terras, eles levaram seus pertences com eles para ir embora desse local. Ô Carlinhos, bota a cara aí na janela. Filma Carlinhos na janela, dando de Lampião. Espia, tem jeito de cangaceiro, Lampião. O Carlinhos, olha o Carlinhos como é que tá. É primo legítimo, né? Muito bem. Então vamos subir aqui. Os degrauzinhos, não é? Piso. Mostra aqui o piso. Como é? O original. Isso, exatamente. A partir desses tijolos aqui, esse piso ainda é original da época quando o Lampião morou aqui com a sua família. A gente fez alguns retoques, detalhes, para que se mantenha ainda esse piso original da época. Muito bem. Vamos subir aqui. Vamos chegar e conhecer essa parte. Aqui seria a sala. São quantos compartimentos nessa casa? Isso, aqui a gente tem a sala, um corredor, um quarto e uma cozinha. São muito pequena para aquela época, então morava-se aqui a avó dele, o Virgulino, o avô dele já havia falecido, e os irmãos dele que às vezes vinham para cá para dormir com a avó, e algum das irmãs também vinha para cá para ficar com a avó nesse local. Então era-se armado redes nesse local e só tinha um quarto e uma cama aqui ao lado. Não existia cama naquela época? Não, tinha uma cama de mola sim, a cama de mola que a gente vai ver ainda está ali, a cama da época, não foi pertencente a ele, mas é da época de Lampião. Então temos uma cama ali bastante antiga de madeira e de mola. Eu já dormi em cama de mola, a vezes levei um beliscão, tá danificado. Bom, essa oratória aqui já existia ou foi que a fundação colocou? Isso, a gente colocou, foi doações de pessoas daquela época, porque o pessoal... o cangaço também, eles eram muito religiosos, então a gente mantém também a imagem do sertanejo, que eles tinham bastante imagem de santos aqui na sua casa como oratório, que era a religião do sertanejo daquela época. Bom, aqui tem a Sagrada Família, aqui é Santa Quitéria, aqui é São João, Padre Cícero, São Sebastião e aqui, quem é esse? São José. São José. Ali é a ceia sagrada, Santa Ceia. Aqui os irmãos Cosmo e Damião. Mas qual é o Cosmo dos dois aqui? Né? Cosmo e Damião. Né? Cosmo e Damião. Aqui a ressurreição, Nossa Senhora, os anjos, Santo Antônio. Não é isso? Santo Antônio. São Francisco das Chagas. Não é isso? Francisco das Chagas. Nossa Senhora de Fátima. É isso aqui? Nossa Senhora de Fátima. E aqui Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima é essa aqui. E essa aqui? É Nossa Senhora. De qualquer forma, Nossa Senhora. Bom, agora vamos colocar essa imagem aqui. Eu gostaria que o Ítalo nos passe para cá para a gente mostrar aqui. Daqui para cá, quem são essas pessoas, Ítalo? A gente temos a sequência aqui nessa imagem, as pessoas que estão em pé, aqui, Domingos, Paulo, o terceiro Sebastião, então temos essa sequência. Essas pessoas são amigos da família de Virgulino. Aqui temos ele. Essa fotografia foi registrada no ano de 1926 em Juazeiro, quando Lampião foi até lá para ganhar a patente de capitão do exército, que era para combater a coluna Prestes, a chamada de Padre Cícero. Então, quando as pessoas souberam, os parentes e entes parentes, que as irmãs dele moravam lá e alguns parentes de Lampião, foram até esse local e registraram essa fotografia. Então, aqui são as irmãs dele, que está aqui nesse local. Como era o nome das irmãs dele? Aqui tem todas as irmãs, aqui tem a árvore genealógica da família, que temos aqui a Venturosa, Angélica, Maria, Anália e os irmãos aqui, Antônio, Livino, Ezequiel, João e Virgulino. Ele era o terceiro filho dos 9 filhos de João Ferreira, que era o pai
Dona Maria Lopes, que era a mãe, e Dona Jacosa, que era a avó. Mas você É, o mais velho era João Ferreira. Era esse moço aqui, João Ferreira, era o mais velho dos filhos. Agora, olhando direitinho essa foto aqui, o pessoal era bem vestido da época, né? Exatamente. Aí ele estava em Juazeiro no ano de 1926, tinha a proteção de Padre Cícero, Lampião tinha todo o apoio também, andava bem vestido e eles presenteavam as moças e principalmente a sua família. Então nessa fotografia estavam festejando a passagem de Lampião lá em Juazeiro. Então ele estava bem caracterizado com essa roupagem, o lenço no pescoço que simulava uma gravata a alguns cangaceiros aqui que acompanhou o Lampião, que entrou para o cangaço, mais 3 irmãos de Lampião para o cangaço. Antônio, Ezequiel e Livino entraram para o cangaço. Só o irmão mais velho, João, ficou com a família para cuidar da família, que já tinha perdido o pai e a mãe. Então João Ferreira foi o único irmão que não entrou no cangaço. Naquela imagem lá de cima, aquele que tem o cabelo partido ao meio, aquele que tem o cabelo partido ao meio, quem é? É Lampião? É isso, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião ali. Ele e a família, alguns dos irmãos dele. Ele tem o cabelo longo, pelo jeito, né? Isso, até então no ano de 1936 o seu cabelo era longo, cresceu bastante. Ele teve o seu Tipo Jesus Cristo. Exatamente, teve o seu cabelo grande. E um detalhe importante que eu peço para que vocês mostrem aqui, aqui na sala a origem do seu apelido. Lampião. Isso. Aqui, O Lampião. pra iluminar a noite. Mas quem colocou esse apelido nele? Foi Senhor Pereira, um dos homens do bando, o Senhor Pereira que comandava antes dele ser o verdadeiro Lampião, um dos cangaceiros, e como eu falei, ele era artesão em couro. Por ele ser artesão em couro, naquela época a arma para atirar teria que puxar o ferro em cima para engatar uma bala e atirava, puxava e atirava. Então, com a tira de couro colocando nesse ferro, ele colocava nos 2 dedos dele livre embaixo e ele atirava, puxava a tira de couro, atirava, puxava a tira de couro. A arma ficou uma arma semiautomática, a arma dele. E o cano da arma não tinha refrigeração e esquentava tanto à noite que clareava e simulava a imagem de um lampião aceso. Foi onde surgiu o seu apelido. O pessoal, os cangaceiros, falavam: você atira tão rápido e tão bem que simula o cano da sua arma a imagem de um lampião aceso. Foi quando ele ficou mais conhecido no cangaço. E todo homem que entrava ganhava-se um apelido no cangaço. Todos os cangaceiros tinham um apelido. Tinha um apelido. E Lampião chegou para a questão de tática, de armar emboscada e de confundir a polícia e as pessoas, chegou a botar o mesmo apelido em 2 pessoas. Então tinha cangaceiro que às vezes você pegava e ele aparecia em tal local, mas isso era porque Lampião colocava o mesmo apelido em 2 pessoas para confundir as pessoas. Estratégia. Tá, ok, vamos olhar um pouco mais, vamos observar aqui, ver aqui um pouco mais da casa de Lampião. Tem aqui, ó, estamos mostrando a casa onde nasceu e se criou o Lampião. Esses pertences aqui, da época do Lampião ou foi vocês que conseguiram? Isso, aqui a gente conseguimos, através de doações de pessoas que moravam aqui na região e na cidade de Serra Talhada, fizeram doações para a gente manter aqui a história como era a casa de Lampião. Então aqui tem objetos que eles trabalhavam na agricultura e na roça, como uma forma de telha que utilizava para fabricar telha, a forma de tijolos daquela época aqui, os marcadores de animais, os tornos de rede. Então, objetos que eles trabalhavam, ferramentas na agricultura e na roça. Então, certo. Vamos entrar aqui na camarinha. Ó, novinho esse nome, camarinha. Quem dormia aqui? Aqui era o quarto da avó. A avó, Dona Jacosa, dormia nessa cama com o neto que havia nascido, o Virgulino. Quando ele nasceu aqui nesse quarto com a cama desse modelo da época. Não era cama de casal, não? Não, era uma cama pequena, dessa forma aqui, uma cama de mola que a gente vê aqui, certo. embaixo aqui. Mostra aqui, ó, mola aqui, ó, o cara fica só se balançando, né? Exatamente, isso. Então um colchão, um lençol de retalho, e aí nasceu aqui nesse... Mas era a Dona Jacosa que fazia essa cobertura? Sim, elas fabricavam, sim. Naquela época o pessoal fabricava bastante colchão desses lençóis e redes, então ela tinha assim aqui na cristaleira aqui fora, a gente vai ver um armazém que colocava linha e fuso para afiar e bordar para costura, então... E aqui? Bastante. Aqui era um baú para utilizar para mala? guardar, isso, um baú para guardar roupas, os pertences seus. Então aqui tem essa parte de...
Cabia muita coisa aqui, né? Bastante. Aqui colocava as vestimentas deles e era utilizado nesses baús para transportar. E quando ia viajar, eu imagino botar na cabeça, né? Exatamente, ou na cabeça ou não, pendurado na canga do animal, que é onde surgiu a palavra cangaço, que é a partir da quantidade de apetrechos que os cangaceiros carregavam a tiracolo, isso era chamado o animal de cangaço. Então surgiu a palavra cangaço, porque os cangaceiros carregavam tudo no seu corpo a tiracolo. Se pelezar, como se diz o sertanejo. Certo. Vamos passar, né? Pra cozinha. Olha, novinho isso aqui, hein? Comi no sertão, minha avó pisava o milho, não é? Pra fazer com caldo de feijão. Era maravilha. Esse aqui é daquela época do Lampião ou foi vocês arrumaram também? Isso, da época dele. Foi da época, foi o pessoal que fizeram a doação. E aí um tronco de madeira que o pessoal vai fazendo Que lapeamento. madeira é essa aqui? Pra resistir esse tempo. Ô Carlinhos, você que tem de pau. Essa daqui eu não tenho. Hein? Carlinhos, Carlinhos tá aqui acompanhando a gente. Você que entende de pau, que pau é esse? Não, isso aqui é. Isso aqui é tamboril, viu? É tamboril, né? Tamboril. Ah, tá certo. Tá vendo? Carlinhos entende. Isso aqui. E é pesado isso aqui, viu? Pesado isso aqui. É também de tamboril? Isso faz parte da minha história também, né? Eu convivi muito. Você pegou muito no pau assim, tamboril. Na casa dos meus avós, né? Usavam muito isso aqui pra pesar o café, pisar o milho pra fazer o fubá, tirar a palha do arroz também se utilizava muito isso aqui, né? E machucava no arroz com peso aí? Não, interessante que eles tinham um sincronismo, geralmente duas pessoas, um com chama a mão de pilão, isso aqui, né? Um segurava o outro e eles tinham um sincronismo para não bater iguais, para não se machucarem. Presenciei muito isso, né, na casa dos meus avós, inclusive nos casamentos das minhas tias, dos meus tios. E o arroz a gente não comprava ele descascado. Eles plantavam e compravam em casca, e essa era uma função das mulheres, né? E elas cantavam, rapaz, era uma maravilha. Cada um Com a mão de pilão. dessa e batia com um certo compasso para que elas não se machucassem. Era muito interessante isso aqui, viu? Ô, Ítalo, tu vai ter que contratar o Carlinhos pelo jeito e tem gente de guia de turismo também, viu? Agora eu vou fazer uma dupla com ele. É verdade. Então essa mão de pilão, esse pilão aqui é da época do Lampião. Isso, da época do Lampião. Vai doação, como ele muito bem já explicou, para que servia. Então aqui a gente temos ainda na casa o pilão aqui. Esse móvel aqui. Isso, aqui a gente tem uma cristaleira, um móvel daquela época. Novinha essa cristaleira. E demais. Aqui a gente tem objetos daquela época, que foi doações, material em louça, em ferro, um material mais resistente, e ferro de engomar, de passar ferro. Enchia de brasa de fogo, né? Isso. A brasa acesa e deixava esquentar e passar na roupa. Isso, exatamente. A chapa de ferro, se jogava a goma para passar a roupa e engomar ali o ferro à brasa. E a gente tem... Essas peças aqui embaixo é porcelana, né? Isso, porcelana. São peças de porcelana. Material bem resistente, muito bonito, bem decorado, pintado. Naquela época, Ítalo, eu imagino quem tinha um móvel desse era rico. Demais, naquela Não é? época era uma... Não é todo mundo que tinha, não. Não, um material já com vidro, uma tela de vidro transparente, e aí era um objeto, um móvel bem sofisticado para aquela época. Então, aqui a gente mantém na casa do Rei do Cangaço. Bom, agora vamos para a cozinha aqui. Dois potes. Tem água não aqui nesse pote, né? Não, tá vazio, é só para simular como era, e era nesse local que utilizava os potes. Já dei muita água de pote e a água fica fria. É impressionante que o barro consegue conservar a água, né? Exatamente. E a geladeira do sertão antigamente era o pote de barro, e principalmente tomei muito também, por ser muito jovem, mas eu cheguei a alcançar a tomar. Quer dizer, naquela época as crianças não adoeciam tão fácil, né? Exatamente, por a água estar sendo conservada no material de barro, mas não tinha tanta doença como tinha naquela época, hoje, né? Então, o pote de barro era bem conservado, a água bem frinha e muito boa de se tomar. E aqui? Aqui, um objeto, um armário da cozinha, que tem a panela de barro, o pilão de pisar alho, um pilão menor de madeira de pisar alho, os temperos da cozinha, os temperos secos, a cabaça que utilizavam naquela época. E alguns... Mas para que essa cabaça? Aqui eles utilizavam, essa não está aberta, mas se abria aqui, essa é só para simular uma cabaça. Aqui se abria, fazia um furo aqui em cima e se colocava água, ou até também os cangaceiros chegavam para transportar para ir para a roça, se colocava água, e muitos chegavam a colocar a própria cachaça dentro para ir para a roça, ou então para viajar. Colocava-se dentro aqui e conservava também bem geladinho aqui dentro. Cosmo Queiroz, isso aqui é uma cabaça, não é um cabaço.
A cabaça, viu? Essa é uma cabaça, bem leve, né? É bem leve, essa é bem, Bem leve. Bom, agora vamos é, hoje o pessoal tá com a tecnologia, nós temos grandes fogões, hein? Fogões maravilhosos. Aqui era um fogão de lenha. Isso, exatamente. Fogão de lenha feito a tijolos daquela época. Era nesse local aqui que a gente está vendo o fogão da casa de Lampião e tinha esse modelo exatamente. Então, o fogão de lenha trata-se com a colher aqui também de madeira. Olha a colherzinha, a molezinha. Ô Cosmo, tomar sopa com essa colherzinha, imagine, não é? Imagina o tamanho da colherzinha feita. Essa aqui, esse artesanato, era feito pela avó do Lampião ou era por Lampião? Não, eles compravam na região, ainda não tinha, mas eles chegavam a fabricar alguns objetos próprios, mas esses daqui foi doações a gente já comprou pra gente manter, mas era uma colher de madeira que eles utilizavam. Era menos detalhada, mas era nesse modelo de colher de madeira que eles utilizavam. Ítalo, depois dessa apresentação da casa onde nasceu se criou o Lampião. Em síntese, Lampião era um cara feliz aqui? Sim, demais. Até então, no ano de 1916, como eu falei, ele até era um jovem batalhador, trabalhador, aqui nas suas terras, tentando ganhar a sua vida, o pão de cada dia. Era agricultor. Exatamente, trabalhava de caixeiro viajante, plantava, colhia e vendia na região e não queria questão, mas começou essa intriga, essas brigas entre ele, até chegar no ano de 1920, depois da morte do pai, onde ele se revoltou mais e pegou em armas. No percurso até aqui, nós viemos conversando bastante, você falou sobre, até eu perdi, sobre o grau de instrução de Lampião. Quando ele entrou no cangaço, ele já sabia ler e escrever. Exatamente, passava-se uma pessoa, uma Nessa moça, casa. isso, aqui na região, e determinava um local para se encontrar com os jovens que queriam aprender a ler e escrever. Então ela não vinha pra cá, não. Não, vinha para aqui para a região, e ele determinava um local e eles se encontravam, e Lampião foi um dos que se interessou para aprender a ler e a escrever, e ele sim aprendeu a ler e a escrever, inclusive quando o senhor Pereira se aposentou e deixou o cangaço, o homem que chefiou Lampião, ele deixou quem mais se destacou no bando, e Lampião teve esse mérito por saber ler e escrever também. Então, quando ele chegou a patente de capitão, o Lampião já estava um cara super instruído. Exatamente, por também viajar bastante já viajava bastante na região e já conhecia a caatinga, já sabia ler, sabia escrever e sabia armar emboscada, então o que ele se destacou mais foi isso, foi onde ele tomou a patente de capitão do bando dos cangaceiros no ano de 1920, que ele entrou para o cangaço em 1922, ele virou chefe do bando de Senhor Pereira. Lampião foi bandido ou justiceiro? Isso, a gente temos lá no Museu do Cangaço um escritor de Serra Talhada, um dos fundadores da Fundação Cultural Cabras de Lampião, Anildomar Williams. Ele publicou um livro, Nem Herói Nem Bandido, é história. Hoje sim é história. Para a maioria dos serra talhadenses, temos ele como herói, porque Lampião sim tentou viver tranquilamente como qualquer outro agricultor. E para aquela época, a confusão que ele teve com um fazendeiro vizinho, que era bastante rico, ele foi injustiçado. E ele foi um dos que não quis viver debaixo de alpercata de coronéis e ser injustiçado. Então ele teve que pegar em armas, e quem tem a causa dele por esse lado, tem ele como herói. Então a gente tenta manter e defender a história do Rio do Cangaço desse lado. Só mais dois assuntos para a gente encerrar essa reportagem, que a gente também conversou nesse percurso até aqui. Tinha um livro para ser lançado por um escritor, acho que é do Rio de Janeiro, dizendo que Lampião era gay. A que ponto, inclusive se criou um processo sobre isso. A que ponto está esse tema? Isso, exatamente. Um advogado, um escritor do Rio de Janeiro, ele, por ver a imagem dos cangaceiros andarem com bastante homens por vários anos, ele criou uma ideia na cabeça dele que os homens tinham relação. Então, a partir disso, ele criou esse mito na cabeça dele
que os homens não, quando eles andavam na região, nas festas dos cangaceiros, eles sim namoravam com as moças, eles tinham relação com as mulheres. Naquela época não tinha mulheres no cangaço, só veio entrar mulher em 1930. Mas os cangaceiros tinham relação com as moças nas festas, nas regiões, quando eles iam festejar. Então esse livro dele, ele sofreu um processo, foi desligado, não foi publicado, não foi além, e ele sofreu sim um processo, e esse livro não foi à frente, porque... Não foi lançado. Não, porque ele teve denegrindo a imagem de um sertanejo e de um mito do cara, um herói para o sertão, que ele foi o Robin Hood do nosso sertão, o Lampião. Então o cara fazia um fato desse, tirando essa ideia, a partir dessa ideia que Lampião era homossexual. Último assunto com relação à ideia de se criar um grupo, se criou um grupo, não sei se demorou muito tempo, chamada Canga Gay, dizendo, até desafiando, que no cangaço tinha gay. Como é que tá essa situação? Isso, exatamente. A partir desse ponto que esse cara queria lançar esse livro sobre a história que Lampião era homossexual, em Serra Talhada, o pessoal, o movimento LGBT realiza a Parada Gay de Serra Talhada. Em um ano, eles tiveram a ideia de fazer o Canga Gay. Vários homossexuais vestiram a roupa de Lampião todos de rosa, sandália, perneira, fizeram os apetrechos, a roupa toda rosa, para simular e falar que Lampião era gay. Eles foram processados também pelo pessoal da região que defendia Lampião, inclusive o historiador da cidade. E ele sofreram esse processo, e eles alegaram que queriam relatar a cultura da cidade dele, mas eles estavam denegrindo a imagem de Lampião e retratando que Lampião era gay e homossexual. Mas acabou o grupo. Isso, acabou, só foi um ano. E as pessoas que estavam à frente nesse mesmo ano não chegaram a realizar no próximo ano esse evento, não foram ficar por dentro desse evento na coordenação, porque eles viram que foi um desacato à imagem de Lampião para a região e para a Serra Talhada. Muito bem, falei com o Ítalo, guia de turismo, que faz parte do Museu do Cangaço. Estamos aqui na cozinha da casa de Dona Jacosa, vó que criou o Lampião a partir dos 18 anos de idade. A avó materna de Lampião. E Ítalo nos deu uma grande aula de literatura, de história, não é? Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, agradecer pela sua atenção a essa equipe que veio aqui de longe, né, até esse local, porque nós estamos pontuando, estamos localizando pontos turísticos e ao mesmo tempo estamos querendo transformar num livro futuramente. E o Blog do Poeta veio aqui nesse momento ter essa história, ter essa aula in loco. Então, Ítalo, muito obrigado. Retransmita meu abraço ao Franklin, que manteve contato comigo o tempo todo pelo Zap. E hoje me informou que você seria o guia. Estou satisfeito com o que você explanou para a gente e que as pessoas que estão nos vendo possam vir conhecer a história de Virgulino, que foi um herói aqui para a Serra Talhada. Isso, muito bem. A gente que agradece, Cláudio, pela visita aqui, o Blog do Poeta. É muito bom a participação de vocês hoje aqui no Sítio Passagem das Pedras. A gente está divulgando a história do Rei do Cangaço. O Museu do Cangaço está de portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 17 horas lá no Museu do Cangaço. A gente visita o museu, pode sim agendar essa visita e esse percurso aqui o Sítio Passagem das Pedras. No sábado a gente funciona até o meio-dia lá no museu, e a gente está de portas abertas para retratar e divulgar e explicar melhor sobre a história do Rei do Cangaço. Então, desde já, a gente agradece e estamos de portas abertas para quando quiser voltar aqui o Sítio Passagem das Pedras, a Serra Talhada. Temperatura acima dos 40 graus nós enfrentamos. Que hora é agora, Carlinhos? Que hora vai dar aí? Meio-dia? 12h15. Meio-dia e 15. Estamos fechando essa nossa participação aqui no Sertão do Pajeú, especialmente na casa onde nasceu e se criou Virgulino Ferreira, o Lampião. Tivemos essa aula de história com o nosso querido amigo Ítalo. E você que assiste TV do Poeta, pode ter certeza, nesse tour que fizemos no Sertão do Pajeú, muitas informações onde a cultura está sempre em primeiro lugar.